a situação atual do Brasil com o coronavírus. Como a matemática pode nos ajudar a entender melhor essa pandemia? Para onde vamos? Sobreviveremos? E o Brasil vai ficar pior do que a Itália? Será que o distanciamento social realmente ajuda a evitar a propagação do vírus? Agora, no Me Salva News. Chuchuzinhos, pois é, né? A situação aí vem se agravando em alguns lugares do planeta, outros estão resolvendo seus perrengues com o coronavírus. A gente percebe, né? A gente vem percebendo que a China, Coreia do Sul estão conseguindo ter uma redução do número de casos. A gente vai ver, né, nesse momento aí como a China está resolvendo, o que a Coreia do Sul está fazendo. E Corletito está aqui porque vai dar a base matemática para tentar entender se realmente esse distanciamento social, essa quarentena que a gente está vivendo de forma quase que imposta pelo governo e tal, se ela realmente vai trazer benefícios ou é só papo furado. É papo furado, como é que é, histeria e coisa e tal, tá? Então assim, ó, o que a gente percebe? Que vários locais do país, né, e pensando no Brasil como nação, já está vivendo uma situação bem precária, né? A gente está vendo um crescimento exponencial dos casos já. A gente estava gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 20. Ontem, dia 19, foram 621 casos reconhecidos de pessoas infectadas pelo Ministério da Saúde. E a tendência é crescer ainda mais. Coletinha, como é que é esse crescimento exponencial? Eu acho que o principal ponto aqui agora é a gente entender aonde o Brasil está localizado nessa curva de crescimento. Tá. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui na mãozinha aonde a gente se encontra. Bom, pessoal, então a gente vai começar olhando aqui para esse sistema de eixos. Vamos fazer um gráfico que vai estar mostrando o tempo aqui no eixo horizontal e o número de pessoas infectadas no eixo vertical. Muito bem, a gente tende a pensar na propagação das coisas em geral de forma linear. O que isso significa? Significa que o gráfico seria representado por uma reta que cresce como essa linha verde. Na prática, isso não é assim nos casos de pandemia e de contágios por vírus. O que nós temos é um crescimento exponencial. E esse crescimento exponencial, ele pode nos pregar peças. Por quê? No início de um crescimento exponencial, a coisa é muito lenta. Inclusive, ela é mais lenta do que o próprio crescimento linear. O que vai acontecer é que chega um momento em que essa curva começa a crescer muito rapidamente, passando aí do crescimento linear e se tornando realmente uma pandemia, quando esse número de infectados começa a crescer muito rapidamente, assim como aqui na linha vermelha. E esse é o caso que a gente vem tendo na contaminação do coronavírus, tanto no Brasil quanto nos outros países do mundo. Imagina, se eu pegar esse gráfico aqui, no dia 1º de março a gente tinha 2 casos confirmados no Brasil. Depois, no dia 14 de março, a gente já tinha 121 casos confirmados no Brasil. Dia 19 de março, 621 casos confirmados no Brasil. Então a tendência realmente da linha é esse crescimento exponencial. E isso é o mais preocupante. Coleta, por que o crescimento dessa transmissão ele é exponencial e não linear? Em matemática, crescimentos exponenciais acontecem quando o número de pessoas infectadas em um dia depende do número de pessoas infectadas no dia anterior. Como assim? Faz todo sentido. Se tem mais gente infectada, então elas estão transmitindo para mais pessoas esse vírus e no dia seguinte tu tem mais gente infectada. Todas essas pessoas infectadas vão transmitir mais para as outras pessoas e assim a coisa ganha essa proporção exponencial, começa a crescer muito rápido. Por isso a ideia do distanciamento social, exatamente. Por isso a questão da quarentena, porque no momento que tu tá, tô eu aqui, daí eu tô aqui com o Corleta tal, digamos que o Corleta tá contaminado, passou para mim, aí eu vou para cá, saio aqui, vou abastecer o carro, já passei pro frentista e aí cada vai passando e é um crescimento gigantesco. A quarentena é tu ficar isolado o maior tempo possível e de forma mais intensa, isso tende a reduzir então de forma efetiva essa transmissão? Com certeza tende a reduzir e a gente vai conseguir provar isso matematicamente com equações super simples. Me prova Vamos então. lá?
Pessoal, para entender isso de forma matemática, a gente vai pensar primeiro nessa variável aqui. É o delta ND. Sabe o que é isso aqui, Chuchu? Faço ideia. O delta significa uma variação, Tá. um aumento. E o ND é o número de infectados em determinado dia. Tá. Então isso aqui é quantos infectados a mais tem em um dia por causa do coronavírus. Por exemplo, quantos infectados a gente tinha no dia 18? 428 infectados confirmados pelo Ministério da Saúde. E no dia 19? 621. Então a conta que a gente vai fazer aqui para determinar o delta ND é o número de infectados 621 menos o número de infectados no dia anterior. Fazendo essa conta, a gente tem 193. Então de um dia para o outro aumentou em 193 o número de casos. Fechou? Tá. Tranquilo. Então vamos seguir aqui. Que não é pouco. Não é pouco, mas vamos seguir. Esse aumento no número de casos, como a gente comentou antes, ele é proporcional ao número de casos efetivamente existentes no dia anterior. Então, ele vai depender do número de casos em D-1 no dia anterior. Se a gente estiver pensando que D é 19 de março, então D-1 é dia 18 de março. Mas ainda está faltando alguma coisa aqui para completar a nossa equação. E o que é isso? Se a gente tem essas pessoas no dia N D-1 infectadas, quantos terão sido infectados no dia seguinte? Isso vai depender de duas variáveis aqui. A gente tem uma variável que eu vou chamar de E, de exposição, e uma outra variável que eu vou chamar de P, que é a probabilidade de infecção. Então, olha só, o que isso aqui significa? Que o aumento no número de casos, ele depende de quantas pessoas estavam infectadas, ele depende de quantas pessoas se relacionaram com essas pessoas infectadas, certo. E depende da probabilidade dessas pessoas ficarem infectadas, dado que elas tiveram um contato com alguém infectado. Tá. Então, o que a gente viu até agora nessa equação? Se o Chuchu estava infectado e ele saiu na rua e se relacionou com 20 pessoas, então a variável E, que é a exposição, é igual a 20. A variável P é a probabilidade dessas pessoas estarem infectadas. Nem todo mundo que conversar contigo vai se infectar. Certo. Pode ser que a pessoa tenha um contato muito rápido, ou que ela esteja com a higienização das mãos em dia, não passe a mão no rosto, máscara. Então nem todo mundo vai ficar infectado. Mas, no geral, quanto mais pessoas tu te relacionar, mais infectados terão no dia seguinte. Certo. Beleza? Então vamos seguir aqui. Agora, esse delta, para quem está estudando aí por Enem, lembra lá da física. Olha só. O delta, ele é a variação. Então ele pode ser calculado como o número de pessoas infectadas no dia D menos o número de pessoas infectadas no dia D-1. E o lado direito da nossa equação permanece o mesmo. É a probabilidade de infecção, a exposição e o próprio número de infectados no dia D-1. Aí vamos fazer uma álgebra simples. Eu vou passar esse menos D-1 aqui para o lado direito. A gente vai ficar com ND é igual a ND-1 mais aqui a probabilidade, a exposição e o número de infectados no dia anterior. Por fim, a gente isola esse ND-1 aqui e a gente vai chegar nessa equação aqui. O número de infectados em um determinado dia, ele vai ser 1 mais as constantes de contágio, a gente pode chamar assim, que é a exposição e a probabilidade de uma pessoa ser exposta, tudo isso vezes o número de infectados no dia anterior. Se essas pessoas não tiverem contato com ninguém, então essa parcela da nossa equação ela é zero, tá. Afinal o E é zero. E se isso aqui tudo for zero, então o número de infectados no dia seguinte é exatamente igual ao número de infectados no dia anterior. Certo. Ou seja, a transmissão, o contágio em massa, ele se dá justamente porque essa parcela, a probabilidade
e a exposição não são zero, são maiores que zero. E o que nós podemos fazer para tornar tanto P quanto E o menor possível? Porque quanto menor for P e quanto menor for E, menor vai ser o número de infectados no dia seguinte. O que a gente pode fazer é a questão da quarentena, é a questão do distanciamento social, né? Vai diminuir ali o P e o E e aí tu vai ter uma estabilidade na transmissão do vírus. É o melhor a se fazer. Que a tendência a acontecer no Brasil, se isso não for efetivado, é o que aconteceu, está acontecendo na Itália, é o que aconteceu no Irã. Em São Paulo já está entrando nessa questão do crescimento exponencial. E, claro, São Paulo é a maior cidade do Brasil, tem a região metropolitana, tem uma grande circulação de pessoas, mas o restante do país vai ser no mesmo embalo, né? Então, a ideia é se isolar para manter o P e o E ali da equação do Corleta próximo a zero. Se não for zero, que é o ideal, pelo menos próximo a zero. Que acredito eu que o 1 ali resolve. Isso, o 1 resolve porque é um cenário hipotético e ideal, em que P e E são zero, e aí nesse caso a curva de infectados permaneceria constante, em alguma hora ela iria cair. E para quem já tá aí olhando aqui e se perguntando, esse é o último vídeo gravado aqui nos estúdios do Me Salva. Espero que não. Depois, por enquanto, né, na quarentena, a gente volta, esperamos, mas por enquanto esse é o último vídeo, o último dia em que a gente vem aqui no estúdio, e depois disso todo mundo em casa, os vídeos não vão parar, a gente vai fazer vídeos caseiros, a gente vai continuar falando da situação do corona, mas de casa. A educação não pode parar, hein? É isso aí, já dizia o seu Miguel. A ideia então é manter esse isolamento. A gente está tendo o governo federal já tomando providências, está cortando então, isolando as fronteiras do Brasil com seus países vizinhos. A gente tem várias cidades brasileiras já criando medidas para fechamento de bares, universidades, escolas não estão mais tendo aulas. Essas áreas onde tu tem um contato muito próximo, não vai, né? É ruim, é difícil, a economia ela vai sentir um baque muito grande, mas é um mal necessário nesse momento. O sistema de saúde da Itália não está dando conta, os médicos estão tendo que fazer uma certa escolha para ver a quem atender primeiro, porque não tá, é uma sobrecarga do sistema de saúde. O número de mortos da Itália já superou o número de mortos na China, e para evitar um cenário que nem esse no Brasil, e olha, a Itália é muito menor, né? É uma população muito menor que a nossa, para evitar um cenário que nem esse no Brasil, tu tem que manter esse isolamento, isso é necessário, né? A questão da economia, tudo passa, tudo se resolve, mas agora, nesse momento, é isolamento. Vamos entender de forma gráfica e um pouco mais matemática quais foram as diferenças entre países que se deram muito mal, estão se dando muito mal, como a Itália, países que não se saíram tão mal, como a Coreia, e vamos ver onde que o Brasil se encaixa nesse momento. Perfeito, manda ver. Pessoal, essa primeira curva exponencial que a gente desenhou, ela dá conta dos primeiros dias, das primeiras semanas de infecção. Obviamente que a curva não cresce indefinidamente e para sempre. Existe um ponto chamado ponto de inflexão em que essa curva para de crescer. Mas o comportamento dela pode ser variado ao longo do tempo e a gente vai ver isso num próximo gráfico. Nesse outro gráfico, semelhante ao anterior, a gente vai pensar agora num eixo temporal com maior duração. Então aqui a gente vai ter meses de duração, enquanto naquele outro a gente tinha alguns dias. O que acontece? Aquela curva exponencial, ela pode ter comportamentos diferentes. Ela pode ser uma coisa mais ou menos assim, com um pico grande, e aí ela começa a decair. Ou ela pode ser mais esparsa ao longo do tempo e não ter um pico tão alto e passar a decair depois. Então percebe, ambas as curvas têm um crescimento exponencial. Aquele início que a gente viu, que é essa aceleração da curva inicial, ela existe nas duas. A diferença é que a curva em azul, ela tem um pico antes e um pico muito mais concentrado. Ou seja, aqui no caso azul, a gente tem muito mais gente infectada ao mesmo tempo. E esse é justamente um caso parecido com o da Itália.
Um ponto interessante nisso é ver assim, ó, as duas curvas que tu tá vendo ali, a curva mais acentuada, que é azul, e a curva verde, achatada, o número de casos é muito próximo. Que nem o Correto falou, a diferença é a concentração desses casos no tempo. Porque se tu tiver uma concentração, uma maior concentração no tempo, tu tem uma sobrecarga do sistema de saúde. A linha em verde que a gente está vendo ali no gráfico está mostrando que tu vai diluir esses casos ao longo do tempo. Então tu teria uma melhor qualidade de atendimento para essa população que vai estar tendo necessidades de internação, de tratamento, enfim. E isso a gente consegue ver aqui no gráfico também. Vamos fazer uma linha que vai determinar a capacidade do sistema de saúde de um país. Por exemplo, essa linha pode estar mais ou menos aqui, em um número X de pessoas sendo atendidas por dia nos hospitais. Essa linha, ela não muda, ela é sempre igual. Afinal, o sistema de saúde não muda drasticamente nesse período de tempo. Olha o que acontece e que interessante que é isso aqui. Em uma curva exponencial mais acentuada, com um pico como a da Itália, a gente cruza a capacidade de atendimento no sistema de saúde. E aí o que acontece aqui? As pessoas chegam no hospital, todos os leitos estão ocupados e os médicos, infelizmente, e numa situação, num dilema ético, eles têm que mandar pessoas doentes para casa. No caso da curva em verde, percebe que apesar dela crescer e de o número de infectados ser tão grande quanto da curva em azul, o fato dela estar mais achatada ao longo do tempo faz com que o sistema de saúde não fique sobrecarregado. Ainda tem aqui até uma gordurinha para o sistema de saúde. Então sempre tem leitos para essas pessoas. E o caso dessa curva em verde é mais próximo da Coreia. Coreia do Sul. Então é interessante para a gente pensar o que o Brasil pode fazer para o Brasil se comportar mais como a Coreia e menos como a Itália. E agora, Chuchu? Essa curva em verde, que é a curva mais achatada, ela faz parte de alguns países que tiveram medidas mais severas de isolamento, de triagem da população. A Coreia do Sul é o melhor exemplo. A gente vai ter o Japão, que vai seguir no mesmo embalo. Singapura, logicamente que é um país menor, mas vai ir no mesmo embalo. Porque eles começam a fazer o quê? Eles começam a analisar toda a população. Claro, é uma situação diferente, são países com níveis econômicos diferentes, populações em volume diferente. Sistemas de saúde sistemas também. Diferentes de saúde, mas o que eles começam a fazer? Qualquer pessoa que está andando, eles já estão fazendo a triagem, levantando temperatura, fazendo uma análise. A Coreia do Sul já tem uma triangulação do celular das pessoas, então eles estão dizendo, ó, Corleta, fica na tua casa. E tu saiu. Eles já começam a acionar pela triangulação do teu celular, se tu foi, aonde tu foi, com quem tu falou, e já fazem a triangulação das pessoas com quem tu falou, pra dizer assim, ó, parou, vai se receber, tu vai ser punido, tal, vai volta pra tua casa. A gente tem Israel fazendo alguma coisa semelhante. Tu sai da tua casa, tu tem um exército fazendo parte, ele tipo, botando, ó, volta pra tua casa e tu vai ser vigiado. Países onde tem medidas mais duras acabam resultando numa curva que nem é essa, mais achatada. E é importante a gente mostrar um gráfico, eu vou pedir pro Alex botar ele aí na tela, que é um gráfico que está mostrando a distribuição de pessoas infectadas pelo grupo de idade. Então a diferença mais gritante nesse gráfico, como vocês estão vendo aí na tela, é no grupo de 20 a 29 anos e de 30 a 39 anos. Na Coreia tem muitas pessoas contaminadas de 20 a 29 anos e na Itália tem muito poucas pessoas contaminadas. E aí, Chuchu, nessa faixa etária. Nessa faixa etária. Como é que a gente explica? Será que na Coreia, por algum motivo, as pessoas mais jovens pegam mais o vírus? Essa parte aí por causa da triagem, né? Que é um fator determinante que o governo sul-coreano está procurando todo mundo a qualquer instante. Tem um drive-thru na Coreia do Sul que tu tá deu tosse, tu passa no drive-thru, vai lá, faz um exame, eles depois vem por SMS se tu tem que te internar ou não. Então é um troço muito ágil, né? E na Itália não. Na Itália tu tem o maior grupo de infectados são os idosos. Uhum. O que acontece é que as pessoas jovens, como o Chuchu, que tem 20 quantos? O dobro disso.
As pessoas jovens de 20 a 30 anos ou com menos do que isso, elas também são infectadas pelo vírus, como mostra o gráfico. Na Coreia do Sul, eles mediam todo mundo, eles testavam todo mundo e eles viram que, cara, a população jovem tá com o vírus também, só que muita gente tá com o vírus e não tem sintoma. Então são essas pessoas que acham que tá de boa, que não estão no grupo de risco e vão lá e saem na rua e fazem festinha, e aí quando vê, estão passando pro resto da família, passando pros idosos, e aí acaba tendo esse maior número de mortes. E aí que entra o gráfico que o Corleta fez de novo. Essa linha azul que vocês estão vendo aqui, que é o caso mais grave, que é a curva mais acentuada, ela corresponde aos países, que nem a Itália, que nem o Irã, que não tiveram cuidado mais extremo no início dos casos. E aí que tá o detalhe. São Paulo, pensando no estado de São Paulo, está acompanhando exatamente essa curva azul. O Brasil está seguindo o embalo desta curva acentuada aqui. E isso é uma questão porque assim, o vírus ele demora de 2 dias a 2 semanas incubado. Então tu não está com sintomas. Qual é que é o grande problema que a gente está percebendo aqui no Brasil, né? Que a gente teve, segundo o Ministério da Saúde, no dia 19 agora de março, 621 casos confirmados de coronavírus. Só que a questão é que o governo brasileiro ele faz a contabilidade apenas de quem dá a entrada no hospital, dá baixa no hospital. Então, entre o que o Corleta estava falando. Por exemplo, eu posso estar com o coronavírus agora. Só que eu não estou com sintomas, eu não fui para o hospital, eu não estou contabilizando, mas eu estou aqui com o Corleta. Então eu já tenho essa transmissão e esse é o grande problema. Se acredita que os casos de pessoas contaminadas com coronavírus é muito mais elevado do que 621. A grande questão é que nós estamos seguindo por um critério, né, de contabilizar apenas quem entra no hospital como infectado. A gente vai acabar seguindo essa tendência aqui. Os Estados Unidos estão indo no mesmo embalo. Então fica ligado a partir de agora, se você ainda não estava com esse alerta ligado, um grande alerta para todo o Brasil. Em média, as pessoas infectadas nos países, algo em torno de 80%. Né? Desses 80%, 20% mais ou menos em estado grave e vão ter que ter ajuda em hospitais. Se tu pensar na população brasileira, 80% vai dar mais ou menos 177 milhões de pessoas. 20% de 177 milhões dá algo em torno de 32 milhões de pessoas em estado grave, precisando de internação. Essa linha do sistema de saúde, ela não vai comportar todo esse pessoal. Então, se a gente tiver esse caso aqui desses 33 milhões de pessoas necessitando de internação, a gente vai ultrapassar em muito essa linha vermelha do gráfico. Uma internação média de quem está com coronavírus, com problemas sérios respiratórios, dá em mais ou menos aí uma média de 3 semanas. Só que daí com 3 semanas internado, muita gente internado para trabalhar essa questão ou tratar essa questão respiratória, aí quem está, sei lá, com outra doença vai chegar lá, os leitos vão estar cheios. Tu vai ter uma mortalidade não só de pessoas pelo vírus, mas por outras causas, porque o hospital não está dando conta. E aí tu tem uma questão de acabar contaminando o pessoal que trabalha no sistema de saúde, médicos, enfermeiras, enfim, e aí tu começa a ter uma situação ainda mais precária. A ideia não é criar ser alarmista, meu Deus, tudo vai acabar, que loucura, mas percebam que é uma situação grave. A gente está pensando aqui no nosso país, que é um país continental com mais de 200 milhões de habitantes e que o vírus está praticamente espalhado por todos os estados. Lógico, a gente tem um ponto positivo que onde tem mais casos, tem mais infraestrutura, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas a tendência, se não tiver essa contenção, esse isolamento, isso se espalha para o interior. E aí tu vai pegar regiões mais de menor renda que vão ter casos de contaminação. E esse é um grande problema. Pessoal, o alerta está ligado. Viveremos tempos sombrios aqui no Brasil nas próximas semanas. Esperamos tô rindo de nervoso, desculpa. Que não tanto. Cada um de nós pode fazer a sua parte, mantendo-se higienizado e isolado. É tudo que a gente pode fazer. Aqui no Me Salva a gente já tomou medidas para conter essa crise. A gente acredita que a educação pode e deve continuar. E por isso a gente está oferecendo 50 mil bolsas de estudos para os professores que querem continuar dando aulas para os seus alunos. Para isso, acesse mesalva.com/professor.
Aqui no canal a gente vai continuar com os vídeos e continuar com as aulas sendo transmitidas de casa. Então se inscreve aí no canal, ativa as notificações, fique bem, fique em casa. Lava tua mão, te isola e beijos de luz. Não bota a mão na boca. Ah!